pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando com um pequeno atraso. Se vocês vissem, a gente montou um mini estúdio aqui na clínica. Estamos fazendo a live direto da clínica, uma live diferente, um estúdio diferente de live. E sejam muito bem-vindos. É a nossa primeira live nesse modelo. E é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês novamente. E ainda falando de um assunto que a gente gosta bastante, que é a obesidade. A obesidade, a gente fala muito na pandemia da Covid, a obesidade é uma outra pandemia, uma pandemia crônica, afeta o mundo inteiro. E hoje mais da metade da população brasileira é afetada pelo excesso de peso e 20% já das pessoas com obesidade. Então a gente vive um grande problema de saúde. E o assunto da nossa live hoje é se essa doença tem cura. Muitas pessoas imaginam que é fácil perder peso, que basta mudar a alimentação, fazer exercício. E é isso que a gente vai discutir hoje, se realmente tem cura para essa doença ou não. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Rafael Ramos, para quem não me conhece, eu sou cirurgião bariátrico. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui de alguns componentes da nossa equipe. Então tem a Mari, que é a nossa nutricionista, a doutora Juliana, a nossa endocrinologista, e a gente vai conversar com vocês sobre esse assunto. A gente gostaria que vocês interagissem bastante, façam perguntas, comentem, digam se vocês estão gostando, se estão ouvindo, se a imagem está boa, se o som está bom. A gente fica muito feliz com a interação de vocês. Então, eu acho que a gente podia começar respondendo a pergunta da live, né? Se realmente a obesidade tem cura. E a ideia é que a gente faça um bate-papo e consiga responder para vocês essa pergunta. E aí? Bom, eu acho que é importante para a gente definir a questão de cura ou não é que se a gente está falando em cura de alguma coisa, é porque a gente está falando em uma doença. Então, a primeira coisa é pontuar que a obesidade é sim uma doença e não uma condição assim, muito passageira, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que levar em consideração que além de ser uma doença, ela é uma doença crônica. Uma doença crônica que não tem uma causa única. Então é muito difícil de a gente falar em cura nesse sentido. A gente provavelmente vai conseguir controlar essa doença com alguns tratamentos, mas como a doença tem diversas causas, né, é um conjunto de fatores que levam à obesidade, incluindo uma grande porcentagem dela é causada por fatores genéticos, a gente não consegue falar em cura. Pelo menos ainda, acho que não sei se um dia a gente vai conseguir. É uma doença que para ser controlada exige um esforço enorme, frente para esse combate, mas cura ainda não podemos falar nisso. O pessoal está comentando que o áudio está ruim, ele tem um pouquinho de eco, não sei se melhorou isso, vocês podem nos dar um retorno. Se o pessoal estava se queixando de eco, tinha uma música ali que estava impedindo, dificultando o som. Não, vamos ver o que o pessoal nos comenta aqui. O pessoal está comentando que está com eco. Está muito ruim o áudio. Seguimos conversando ou a gente espera solucionar a questão do eco? Pessoal, digam pra gente se tá ruim o som, se continua com eco, o que está acontecendo para a gente poder arrumar aqui. Áudio com eco. Tá dando eco. Pois é, acho que a gente pode seguir conversando e ele Tá com uma tentar... música no fundo ali também. Duplicando a voz. Tá melhor, a música parou. Agora melhorou, a música saiu. Pessoal, melhorou? Estão ouvindo bem? Tá com eco ainda? Aham. Pode conseguir. Eu acho que um aspecto, quando a gente pensa em obesidade, a gente tem muitos componentes, então, que interferem nesse ganho de peso, né, perda de peso, enfim, questões fatoriais. Mudar isso, né? Então, assim,
o tratamento como base, ele precisa de uma mudança do estilo de vida, certo? E aí, se a gente partir do pressuposto que no momento em que a pessoa volta aos seus hábitos antigos, esse peso pode voltar, é um tratamento que é para o resto da vida, né? Então, não tem uma cura, não tem alguma coisa assim que vai ser definitiva. Sempre que você voltar para os hábitos que te faziam ganhar peso, que te fizeram ganhar peso no passado, esse peso pode voltar, não é? Acho que basicamente é isso, sim. Não tem como a gente pensar no tratamento da obesidade sem levar em consideração a mudança de hábitos. Dieta e atividade física são os pilares iniciais. Exato, a gente tem alguns pontos que podem, claro, ajudar, né? A gente sabe que não é só isso, muitas vezes, não é só a atividade física, não é só a alimentação, muitas vezes isso sem uma ajuda não é nem possível, né? A pessoa precisa de algum medicamento, ou uma cirurgia, ou enfim, tratamento psicológico, né? Tem então um combo aí de coisas envolvidas, mas só remédio, só... Isso, uma coisa só, né? Assim, a cirurgia sozinha não vai te resolver o problema, né? Um remédio, por exemplo, quando você para de tomar, a tendência é o peso voltar se não houve uma mudança no estilo de vida, uma prática de atividade física regular, uma mudança do padrão alimentar, né? Das escolhas, às vezes até questões emocionais que podem ter sido trabalhadas enquanto o uso da medicação, ou, né, então as coisas acontecem concomitantemente, né, é um tratamento mesmo que, de preferência, enfim, tem que atender às necessidades de cada indivíduo, porque ele é um tratamento que tem que ser individualizado de acordo com as necessidades de cada paciente, né. O que vocês acham que faz a pessoa ganhar peso? Por que tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras de ganhar peso? O que vocês acham? Com certeza tem essa questão toda do estilo de vida, dos hábitos, mas tem uma questão genética importante, assim, né? A gente vê famílias inteiras obesas, muitas vezes algumas pessoas com diferentes padrões alimentares, mas todas com excesso de peso. A gente tem questões hormonais, né, Ju? Isso. Antigamente, a questão da obesidade relacionada com questões hormonais era muito ligado à questão da tireoide. Eu me lembro que era uma visão bem simplista, assim, né? E hoje em dia a gente sabe todos os mecanismos de saciedade, fome que tem, então vai muito além disso, né? O que regula a saciedade, então a gente tem vários hormônios envolvidos nisso, e para algumas pessoas isso pode ser maior ou menor, então exatamente, né? Então, por exemplo, quando eu como, eu produzo hormônios que me dão sensação de saciedade, diferente do que a outra pessoa, né? Então, como condenar essa pessoa por ela estar comendo em excesso se ela não tem a mesma sensação de saciedade que eu tô tendo? Pode ser uma questão hormonal? Pode, mas também pode ser comportamental. Pode ser dessa pessoa, junto. Exato, dessa pessoa não tá prestando atenção na saciedade, a forma como tá comendo, né? Não consegue identificar a saciedade muitas vezes, né? Exatamente. Eu acho interessante, se a gente for pensar do ponto de vista genético, hoje a obesidade ela é muito genética, né? Então tem 60%, vários estudos mostrando que 60% a 70% da obesidade é de origem genética, né? Para que as pessoas entendam o que seria genética. É como se fosse uma programação, como se a gente fosse um computador e a genética fosse a nossa programação. Né? Então vocês imaginem assim que a gente herdou os nossos genes lá dos nossos ancestrais, do tempo das cavernas, enfim, em que o comportamento das pessoas era completamente diferente. Então, como é que era o comportamento naquela época? As pessoas ficavam muito tempo sem se alimentar, então, por uma questão de sobrevivência, a gente tinha que estocar energia, né? E tinha que caçar, tinha que se exercitar, e quando comia muita proteína, que era proveniente da caça e alimentos provenientes da natureza, né? Então, o nosso corpo ele foi feito para estocar energia, né? Só que a gente vivia num ambiente onde a comida era escassa. O que acontece hoje? Né? A gente tem essa genética de estocar energia, isso é uma questão de sobrevivência nossa, né? Mas um ambiente em que a oferta de comida ela é muito grande. E a maioria dos que sobreviveram eram os que tocavam melhor, né? Ainda tem isso. A energia, isso. Então, o nosso organismo ele é engordativo. Nós somos feitos para engordar. Sim. Engordar faz parte de uma estratégia de sobrevivência nossa. Tá?
E é claro que tem pessoas que têm mais facilidade, porque tem algumas alterações genéticas que fazem com que a pessoa tenha mais facilidade de ganhar peso. E somado à genética, o ambiente, né? Então a pessoa, de repente, vive num ambiente onde a cultura é mais voltada para comida, alimentos mais calóricos, né? Pessoas mais sedentárias, enfim. Então isso é um grande determinante hoje para o desencadeamento da obesidade. Eu acho que é muito importante a gente colocar assim que a obesidade não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é relaxamento, não basta fechar a boca e fazer exercício, como algumas pessoas imaginam. É claro que isso ajuda, mas isso não cura a obesidade. Então, a obesidade é uma doença extremamente complexa e o tratamento também é extremamente complexo. Não é só o peso, né? É essa a questão. Se a gente for pensar, mas eu emagreci, eu não estou mais no grau de obesidade pelo IMC. Mas não é só isso, né? Casualmente, nós atendemos uma paciente hoje, justamente, ela teve um resultado maravilhoso de perda de peso. Maravilhoso, acima do previsto, né? Então, o dígito da balança ali é maravilhoso. Aí a gente fez uma bioimpedância, assim, com uma taxa altíssima de gordura. Perda assim, o aspecto dessa paciente, ela tinha um aspecto já de uma pessoa magra, mas, analisando, a gente fez uma bioimpedância, então mostrou uma taxa super alta de gordura. Então, essa pessoa tem obesidade. Então, é importante entender assim que a obesidade não é só a questão da balança, né? E aí tem toda a questão do índice de massa corporal também. Primeiro, acho que é importante definir a obesidade, né? O que é a obesidade? Sim. A obesidade é o excesso de gordura corporal, né? Basicamente isso. Então, o teu peso na balança pode não ser tão alto assim, se você tem muito pouca massa muscular, mas pelo percentual de gordura, né? O quanto do teu peso é gordura, pode sim já ser caracterizado obesidade. Mas para cirurgia bariátrica, infelizmente, né? A gente ainda não pode levar esse critério. A gente ainda usa o IMC, que é um cálculo feito pelo peso, né? Dividido pela altura ao quadrado, enfim. E aí esse IMC ficando acima de 35, o resultado dessa conta, essa pessoa já teria indicação, né? De cirurgia. Com comorbidade. Com comorbidades, acima de 40, sim. E acima de 30 é obesidade. Que meu microfone não tá ligado. Eu desliguei que ele que estava dando eco. Ah, ele que estava atrapalhando. Ele estava atrasado em relação aos outros. Eu peço desculpa, gente. Pode continuar. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Deem um retorno pra gente aí. Vocês têm que interagir mais. Tem que perguntar. Interagir mais com a gente. A gente está aqui para responder as dúvidas de vocês. Então... O Coelho disse que vocês são a melhor equipe. Que legal. Aqui, ó. Eu estou de cabeça baixa porque eu estou lendo as mensagens de vocês aqui. A paciente Manu Coelho, então, mandou um beijo dizendo que nós somos a melhor equipe. Beijo, queridona. Kaká P. Silva disse que perdeu 35 quilos já aqui com você. Que Olha, legal. Maravilha. Que legal. Bom, vamos falar dos diferentes tipos de tratamento, então? Quem sabe agora? Pode ser? Bom, eu acho que pode. Isso vai ser um assunto para uma... Nós vamos ter uma live específica dos tipos de tratamento, mas eu acho que a gente pode dar uma pincelada falando já se a obesidade tem cura ou não. Isso faz parte, né, do nosso assunto. Então, eu acho que a gente pode comentar realmente dos tipos de tratamento que a gente tem disponível hoje, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, que isso é uma coisa importante. Exatamente. Hoje em dia... Existem vários tipos de tratamento hoje para a obesidade, mas tratamentos regulamentados, reconhecidos, através de pesquisas científicas, infelizmente são poucos, né? E aqui na clínica a gente pratica apenas os tratamentos que são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Então a gente pode comentar um pouquinho, eu acho, dos tratamentos que a gente tem disponível hoje. Tá? Bom, iniciando então pelo tratamento clínico, né? A gente sempre, o número 1 vai ser a mudança de estilo de vida, então mudança comportamental, alimentar, associada a exercício físico. Isso em qualquer tipo de obesidade, em qualquer IMC e digamos que não obesidade também, né? Que isso faz bem para todo mundo. Depois a gente pode associar medicamentos, dependendo do IMC da pessoa, a partir de um nível de sobrepeso, a gente já tem a autorização para iniciar tratamento medicamentoso. As drogas podem ser via oral ou injetáveis, dependendo
do objetivo, do tipo de paciente, isso tudo de uma forma bem individualizada. Temos tratamento endoscópico, né, que é o balão intragástrico, e atualmente ele, ponto, né, como tratamento endoscópico, e a cirurgia bariátrica, que também daí é um tratamento cirúrgico, enfim, associado a tudo que a gente já falou anteriormente, né? Não a cirurgia sozinha, não o remédio sozinho, não o balão sozinho. Isso tudo é um combo associado à mudança de estilo de vida, que é a base de tudo. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, que eu sempre digo para os pacientes, né? Então, existe uma diferença entre tratamento para emagrecer e tratamento para obesidade. Tá? Tratamento para emagrecer, todo mundo consegue emagrecer. Né? Qualquer mudança radical que a gente faça na alimentação e vai para academia e se puxa um monte, a gente vai perder peso. Agora, qual é a qualidade desse emagrecimento? Que é diferente de tratamento para obesidade. A obesidade é uma doença crônica e requer um tratamento para o resto da vida. Um tratamento contínuo, um programa de tratamento. Independente se a pessoa faz cirurgia, coloca um balão, usa um medicamento, o controle tem que ser para o resto da vida. Tá? E diferente de outras doenças, que às vezes a gente inicia o tratamento e já tem um retorno imediato, a obesidade, infelizmente, não é assim. Isso é que causa muita frustração e faz muitas pessoas abandonarem o tratamento. Tá? Então, e os estudos, só uma parênteses, os estudos mostram que quanto mais dieta radical, mais intervenções assim, restritivas a pessoa faz ao longo da vida, maiores as chances dela ter excesso de peso a longo prazo, né? Existe toda uma adaptação metabólica desse corpo tentando se defender do emagrecimento. Então, você emagrece 10, 15% do seu peso atual, você começa a produzir mais hormônios que te dão sensação de fome, você reduz gasto calórico. Então, é uma luta bem injusta o processo de emagrecimento. Emagrecer né? É sempre um processo antifisiológico. O corpo vai estar sempre tentando fazer com que a gente não emagreça. Então, não tem como a gente se munir de um único arsenal para tratar uma doença desse tipo, né? E o tratamento psicológico também associado é fundamental. Muitos pacientes é até mais importante do que outras vertentes do tratamento, dependendo das doenças associadas, né? A gente vive numa sociedade onde a cobrança pela aparência física, por um peso dentro dos padrões, né? Essa cobrança é muito grande. Então, tem muitas questões aí emocionais a serem trabalhadas. Esse paciente, quando chega, por exemplo, para fazer uma cirurgia bariátrica, ele vem também, né? De uma vida de tentativas, né? De emagrecimento, já tentou de tudo. Então, a cirurgia bariátrica, ela enfim, é o padrão ouro para o tratamento da obesidade, né? Por ser um tratamento que tem mais, como é que eu vou dizer, mais chances de sucesso a longo prazo, né? Manutenção de peso. Né? Ele tende a ser uma coisa mais definitiva, apesar de não ser garantia também de que a pessoa vá conseguir manter esse peso para o resto da vida, né? Como a gente disse, tem muitos fatores que influenciam, ele só aumenta muito as chances de sucesso comparado com os outros tratamentos. O Sr. Ju colocou assim que emagrecer é antifisiológico. Então é isso que eu comentei antes. Assim, então, o nosso corpo ele não quer perder peso. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Né? O corpo entende que quando está perdendo peso, está perdendo a saúde e perdendo a vida. E talvez lá antigamente realmente era isso que acontecia. Então o corpo sempre vai tentar resgatar o maior peso que a gente já teve. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Então, a gente perdendo peso, o que acontece? Existe uma modificação de uma série de hormônios. Um dos hormônios, talvez mais pesquisados hoje, é a leptina, que é um hormônio produzido pela gordura. E quando a gente perde peso, e esse hormônio é produzido pela gordura e tem comunicação com o nosso cérebro. Então, esse hormônio, o que ele faz? Quando ele está elevado, ele faz com que a gente não sinta fome. A nossa saciedade se torna muito precoce, a gente come bem pouquinho, já fica com uma sensação de saciedade e provoca um aumento do metabolismo. Então, ele é um hormônio que ajuda na perda de peso. Tá? O que acontece? Quando a gente perde peso, a gente acaba diminuindo o volume de gordura e diminuindo a produção desse hormônio. E o que acontece? Nossa fome aumenta, né? Nosso metabolismo reduz bastante e para que a gente fique saciado, a gente precisa comer um volume muito grande de comida. E aí é a estratégia que o corpo tem de voltar ao peso.
Por isso que é tão difícil, e é o que eu digo, no tratamento para obesidade a gente tem 2 grandes momentos. O primeiro é a perda de peso e o segundo é a manutenção do peso. Tá? Então, é o que eu digo, perder peso talvez seja até mais fácil. Agora, a manutenção de peso, ela se torna muito difícil por esses mecanismos regulatórios que o nosso corpo faz em prol do aumento de peso. Tá? Então, por isso que é bem difícil, é uma doença de difícil controle. Por que que a cirurgia hoje é o tratamento mais efetivo? Porque a cirurgia consegue regular, fazer uma regulação desses hormônios de uma forma mais efetiva. A cirurgia ela atua na parte química da doença, ela não é só uma restrição, ela não causa só uma redução do estômago. Isso também acontece, a pessoa passa a ingerir menos, fica saciada mais precocemente, mas a cirurgia acaba modificando quimicamente o corpo. E essa modificação é permanente, enquanto a cirurgia estiver funcionando, essas alterações químicas permanecem. Mas não é só a fome que faz a pessoa comer, né? E por isso, Com algumas vezes, enfim. Então, é sempre essa importância do multidisciplinar, né? De você estar com todos os aspectos, assim, né? Da sua vida em dia, né? Porque às vezes tem uma coisa lá te incomodando e aí você acaba descontando na comida, ou acaba deixando o exercício, ou alguma outra coisa, enfim, acontece. Então, o ganho de peso, ele é sempre um risco, né? O reganho de peso para qualquer tratamento. É difícil a gente atender um paciente que a gente pergunte assim, já perdeu peso em algum momento da tua vida? E a pessoa diga, não, nunca perdi. Né? A maioria das pessoas já perdeu peso e às vezes já perdeu peso diversas vezes, mas o problema é a questão da manutenção, que é muito difícil mesmo, né? Por isso que a equipe faz diferença nesse quesito, e também a motivação, enfim. De orientar o melhor tratamento, de individualizar. E de estar preparado para tratar essa doença, porque os estigmas da obesidade não são só da população leiga. Infelizmente. Né? Infelizmente, os profissionais, nutricionistas, médicos, endócrinos, cirurgiões, de todas as áreas, psiquiatras, psicólogos, né? Muita gente tem muito preconceito, mesmo quem não deveria ter. O pessoal tem... Vários pacientes chegam com histórias horrorosas, né? Sim. Que a gente tem vontade de sair correndo. É verdade. Então, falta um pouco, às vezes, também de empatia da equipe, né? Porque muitas vezes as pessoas... De conhecimento, eu acho que é falta de conhecimento, né? De não considerar a doença, de não considerar a doença, de considerar a preguiça. Que ela tá daquele jeito porque quer, quer, ou por só falta de força de boca, vontade, né? A gente foi numa aula esses tempos também, eu e o Rafael, naquele curso que nós viajamos, e um dos palestrantes falou que ninguém vai num oftalmologista com miopia e o oftalmologista diz assim, te esforça, faz força, te esforça bem que tu enxerga melhor. Ninguém fala isso. E a gente acha um absurdo se alguém falar, né? Então é a mesma coisa. Não basta pedir pro paciente se esforçar e não dar nenhuma ferramenta, não ensinar nada pro paciente. Isso é interessante, tem alguns estudos mostrando até que quando o paciente vai no médico, paciente com obesidade, e o médico olha para ele e diz assim, teu problema é esse, tu precisa emagrecer, sem prescrever, sem vir acompanhado de um tratamento, isso gera uma série de consequências químicas e fisiológicas no corpo que acaba piorando muito a obesidade, né? O próprio jeito que as pessoas se colocam, né? Chamam as pessoas de obesas, né? Ou obeso. Ninguém chama uma pessoa com câncer de canceroso, né? Tanto que aqui na clínica a gente tem muito cuidado no tratamento, a gente não chama as pessoas de obesas, a gente chama pessoas com obesidade. Então a gente tem muito cuidado com isso. E a gente está tratando de uma doença, não é apenas alteração do formato do corpo. Se fosse só isso, estaria ok, né? O problema é que a obesidade é uma doença e uma doença que normalmente vem acompanhada de uma série de outras doenças, né? Então a gente tem que acolher muito bem os pacientes, tratar com muito carinho, compreender. Cada paciente para nós é único, né? Então a gente avalia sempre a história. Todas as histórias acabam sendo diferentes, mas todas convergem para um único problema, que é o problema associado ao peso, das dificuldades que o excesso de peso gera. Se a gente for perceber nos filmes, enfim, todos os personagens que têm obesidade são personagens ou engraçados, personagens que têm... Às vezes maus também. Personagens que são ruins. Não, esses dias em casa a gente estava comentando ainda, porque a gente estava vendo um filme, tinha uma pessoa com mais peso, assim, né? E aí, de repente, essa pessoa, não sei o que ela estava fazendo, ela vai lá, come alguma coisa e volta, tipo assim,
que tem a ver? Uhum. Sabe? Se fosse um personagem magro, eles não teriam colocado aquela parada pra comer, como se assim a pessoa que tem Como se o magro excesso não de parasse peso. pra comer, né? Isso, também tem isso, é bem isso, né? E a gente tem muito esse julgamento, né? Se você vê uma pessoa com obesidade numa fila de um fast food, muita gente julga essa pessoa de um jeito diferente do que julgaria se fosse uma pessoa com eutrofia naquela mesma fila do fast food, né? Isso Então é bem tem complicado. isso. Pessoal, tem um monte de mensagem legal aqui, os nossos pacientes agradecendo, felizes com o resultado do tratamento. Algumas pessoas perguntando se a gente só faz tratamento cirúrgico. Não, a gente faz todos os tratamentos para obesidade que são reconhecidos, tratamento clínico, balão intragástrico, cirurgia bariátrica. Claro que cada pessoa tem a sua indicação. Uma coisa importante também, que eu acho legal a gente comentar, é sempre aliar o tratamento à expectativa do paciente. Né? Tentar trazer o paciente mais para a realidade em relação ao peso. Tentar tirar um pouco a questão do peso do tratamento. É claro que a pessoa que tem obesidade, ela só quer uma coisa, ela quer perder peso, ela quer emagrecer. Né? É claro que a gente que trata de obesidade, tem uma experiência, que estuda isso, que pesquisa isso, a gente foca muito na questão da saúde. Então a gente se preocupa também com o dígito da balança, mas para nós o mais importante é a pessoa se tornar mais saudável depois da cirurgia. E às vezes, perdendo 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, a pessoa se torna muito melhor, muito mais saudável, mais ativa. Hoje eu atendi uma paciente que, enfim, chorou na consulta porque não conseguia mais cortar a unha do pé. Então, assim, são coisas básicas para quem é magro, né? Coisas que são muito simples, mas imaginem que a pessoa não consegue cortar sua unha, ela tem que pedir ajuda para a mãe, ou ajuda para um amigo, ou ajuda para algum familiar para poder cortar a unha do seu pé. Então, mas enfim, nosso grande objetivo quando a gente trata a obesidade é tornar as pessoas mais saudáveis, é fazer com que a pessoa que não consegue mais cortar a unha consiga cortar, que a pessoa consiga tomar banho, consiga brincar com seu filho, consiga ter uma vida normal. A pessoa que tem obesidade, ela não tem uma vida normal, ela tem uma vida adaptada, ela vai se adaptando às situações do dia a dia, vai se escondendo, não consegue comprar uma roupa, vai diminuindo a autoestima. Isso vai gerando uma cascata, uma série de problemas. Tem um monte de estudo hoje mostrando que a obesidade está muito associada à depressão. 60% dos pacientes que têm obesidade desenvolvem um quadro de depressão. É justamente por isso que as pessoas começam a se esconder, a ficarem mais retraídas pelo seu peso, devido a tudo que a gente já comentou do preconceito. Então, o nosso grande foco é melhorar a saúde, fazer com que essa pessoa resgate a sua vida, consiga ter uma vida Melhorar melhor, a qualidade de vida. melhorar a qualidade de vida, consiga se alimentar melhor, consiga fazer um exercício. A pessoa que está usando um monte de remédio para tratar doenças consiga reduzir ou eventualmente até parar de usar as medicações. Então esse é o grande foco quando a gente trata a obesidade. Não é necessariamente perder tudo de peso, deixar as pessoas magrinhas. A gente não faz mágica, né? A gente, claro que a gente se preocupa, a gente quer que as pessoas fiquem magras também, mas não é o nosso grande objetivo no tratamento. Tem comentários aí? Vamos ver os comentários. Os comentários são só bons, né? A gente quer críticas, a gente quer... meus exames estão bem, estou feliz. Porque não é só o peso, né? Tem a questão toda que a perda de peso, ela está relacionada. Tem pessoas que vão ter uma perda de cabelo em algum momento, que as vitaminas vão precisar ser tomadas sempre, né? Não é simplesmente fazer uma cirurgia e achar que está tudo resolvido. Tem um monte de fatores envolvidos. E isso a gente está sempre acostumado, né? Está disposto a estar do lado dos pacientes para percorrer esse caminho aí, que não é curto. Não é curto, não é fácil, não é milagroso. Sim. A Samantha, nossa outra Nutri, colocou aqui dificuldades básicas e corriqueiras, sentar com perna cruzada. Isso é uma queixa muito frequente. Né? Coisas aqui, a gente está com perna cruzada. Quem tem obesidade não consegue fazer isso. Não consegue cruzar as pernas. E às vezes os pacientes choram quando sentam na sala, na nossa frente. E cruzam as pernas. E cruzam e dizem, doutor, olha só o que eu estou fazendo aqui. Estou cruzando as pernas. Né? E choram. Né? Então é muito legal a gente ver isso. Esse é o objetivo do tratamento da obesidade. Né? Quando a gente consegue isso, a gente fica muito feliz. Um outro detalhe também que a gente usa muito como parâmetro é a bioimpedância. Até a Mari pode comentar um pouquinho mais o que é a bioimpedância, por que a gente usa ela.
E qual a importância desse exame, né, que a gente tem aqui também na clínica? A bioimpedância, gente, é um aparelho que avalia a composição corporal. Então, a gente consegue saber o que é músculo, o que é gordura. E aí, durante um processo de emagrecimento, você vai acompanhando a qualidade desse emagrecimento. Porque quando a gente gera um déficit calórico, o corpo usa gordura como fonte energética, mas ele vai usar também músculo, né? Proteína. Então, assim, o objetivo da dieta e da atividade física é sempre tentar minimizar ao máximo possível essa perda muscular, para que esse emagrecimento seja realmente um emagrecimento com qualidade. Os nossos pacientes aí já devem estar carecas de ouvir sobre a importância das proteínas, né, e desse balanço de macronutrientes e fazer um exercício de fortalecimento exatamente para isso, né? Então não adianta você emagrecer, uau, tive uma perda de peso maravilhosa, você vai ver boa parte disso foi músculo. Qual o benefício disso para o seu organismo, né? Nenhum. Então, é muito importante essa qualidade e a gente ter a bioimpedância é crucial, né? Durante um processo de emagrecimento para a gente conseguir avaliar isso com mais precisão. Georgia Machado perguntou qual é o nível de adesão ao acompanhamento depois da cirurgia. As porcentagens eu não sei dizer. O que acontece? Existe o que a gente chama do período de lua de mel. Né? O que é isso? É um período onde a cirurgia funciona muito bem. Então, os hormônios estão plenos, a pessoa está bem adaptada, está bem feliz com a vida nova. Mas é claro que, com o tempo, o nosso organismo ele vai se readaptando. Né? Então, os hormônios vão diminuindo, a pessoa começa a sentir um pouquinho mais de fome, começa a mudar a questão da saciedade, o metabolismo também se modifica. E, a partir de até um ano e pouquinho, é esse período onde tudo acontece da melhor forma. E depois existe uma tendência, algumas pessoas acabam reganhando peso por conta disso. E a gente vê muito assim que no primeiro ano, até um ano e meio, as pessoas fazem um acompanhamento, a maior parte das pessoas, um acompanhamento exemplar. Elas vêm nas consultas, seguem direitinho o programa. A gente entrega já na primeira consulta o manual, onde tem todas as revisões previstas até o 5º ano. Então a gente deixa muito claro assim, que o tratamento da obesidade é um programa de tratamento, ele não é só uma cirurgia, não é só um remédio, só um balão, isso é uma ferramenta, né, uma estratégia de tratamento, mas ele tem que vir, digamos, acoplado com outras estratégias. Tá? E, infelizmente, depois desse período, o que acontece? A pessoa começa a se sentir muito bem, ela já perdeu todo o peso, ela está feliz, está usando suas vitaminas, e aí ela acha que não precisa mais comparecer à equipe. Ela acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que já chegou no seu resultado, no resultado que queria, e não precisa mais ir na equipe. E esse é o momento mais perigoso, porque a partir de 1 ano e meio, então, como eu comentei, é onde a cirurgia começa a reduzir um pouquinho o efeito, e aí as pessoas têm uma tendência a recuperar o seu peso. Então, na verdade, o período mais importante de acompanhamento seria depois de 1 ano e meio, 2 anos. Parte, né? Recuperam parte, né, Rafa? Não assusta as pessoas. Podem recuperar, né? Podem. Não foi o que eu disse. Não, eu disse que as pessoas tendem a recuperar, claro, parte do peso. Né? Algumas pessoas podem voltar ao peso que tinha antes. Né? Sim, é um risco. Isso. Como qualquer tratamento. Da live, a obesidade não tem cura, é uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença progressiva. Nosso corpo ele sempre vai tendendo ao aumento de peso. Então, claro, se a pessoa faz a cirurgia e tem um controle, ela cuida, acompanha, segue as orientações, vai para sua academia, usa as vitaminas, faz boas escolhas alimentares, come nos horários, essa pessoa vai ter um resultado maravilhoso. Né? Pequenas oscilações do peso são absolutamente normais. A gente em qualquer pessoa. No mesmo dia, de manhã e de noite, a gente vai oscilar o peso, isso faz parte. Né? E às vezes a gente tem que conviver com os quilos a mais, isso não é um grande problema. O problema é quando esses quilos a mais geram... São muitos quilos a mais. Realmente doenças e grandes problemas. Então, assim, as pessoas podem recuperar o seu peso, né? Normalmente a pessoa perde bastante peso, essa é a curva de emagrecimento que a gente vê, a ciência mostra isso, a nossa experiência também. Até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, perde bastante, depois reengorda um pouquinho, mais ou menos uns 10% de tudo que perdeu,
e ali tende a estabilizar. Então, quando eu digo reganho, é esse reganho fisiológico, isso tende a acontecer com todas as pessoas. Tá? Claro que tem algumas pessoas que fogem da curva e acabam recuperando e podem até chegar no peso que tinha antes. Infelizmente, é a minoria das pessoas, né? Mas isso pode acontecer. Entendendo sempre isso, a obesidade é uma doença crônica, uma doença incurável. Ó, a Bruna Borges perguntou o que é considerado reganho de peso. Acho que entra nessa parte, né? Na verdade, a literatura, ela não é ainda não tem um padrão bem definido disso, porque dependendo do autor, dependendo do estudo, se consideram coisas diferentes, né? Mas, Em geral, num geral, eu acho que a pessoa que consegue a longo prazo manter uns 50% mais ou menos do excesso de peso eliminado, já teria ótimos benefícios para a saúde, todos, né? Então, a partir daí, a gente já considera que teve sucesso a cirurgia 50%. Isso aí. Uhum. O que mais, pessoal? 37 minutos já que nós estamos na live, a ideia era ficar meia hora, então quem tiver pergunta, manda aí, pessoal, que a gente não vai se estender muito mais, até porque a gente tem como ideia manter essas lives com uma certa frequência a partir de agora, né? Então vai vir muito assunto aí pela frente. Pessoal, essa é a nossa primeira live, né, de muitas que virão, então ela é um projeto diferente, a gente resolveu fazer essa live direto da clínica, né, sempre com alguns especialistas, então, claro que a primeira live nesse formato, a gente custou um pouquinho iniciar, a gente montou um estúdio, aqui atrás tem um estúdio, tem uma equipe com a gente aqui trabalhando, tá? A gente agradece muito o José e a Samantha, que são nossos assessores, né? E então, assim, nosso plano é continuar fazendo as lives a cada 15 dias, nesse mesmo formato, sempre com 3 especialistas e com convidados. Então, a gente vai convidar pacientes, convidar colegas, cirurgiões plásticos, enfim. Se você é paciente e gostaria de participar, já manda um joinha aí, já manda o nome, né? Vai pra lista, né? A gente fica muito feliz com a participação de vocês. A ideia é que essas lives sejam curtas, né? A gente passou o dia atendendo, todos nós aqui, a gente está desde cedo. E vocês também, né, estão cansados do dia. Então, as lives, a ideia é que sejam curtas, de 30, 40 minutos no máximo. E que sejam bem interativas, E né? que sejam bem interativas. Bate-papo. Mas vocês têm que criticar mais. Vocês só elogiaram, sabe que a equipe é maravilhosa, que tá tudo bem. O João Perrone falou que... Ô, João, querido, um abraço. A Priscila lá, querida, nos assistindo aí. Tô de olho aqui. O João, Priscila, Milene. Manu... A Karina. Ó, Manu, adorei, me convidem para participar de uma. Não, certamente. Vem, Manu, vem. Pode vir. Então, isso é muito legal, né? A Manu já está convidada, assim, para conversar, falar para a gente, assim, da experiência como um paciente, né? Existem muitos mitos da cirurgia, muitos mitos do tratamento da obesidade. Então, nada melhor do que quem passou por esse processo para contar para a gente, explicar como foi a chegada no hospital, como foi a anestesia, a experiência com a cirurgia, se teve dor, se não teve dor, que é uma Porque a gente está do outro lado, né? A gente não tem essa percepção. Por mais que a gente trabalhe com isso, é diferente, né? Completamente diferente. E os casos negativos, às vezes, ganham uma repercussão, né? E aquele monte de paciente que se beneficia, que chega aqui e diz pra gente, meu Deus, eu devia ter feito antes. Às vezes as pessoas não têm muito contato, né? Com essa realidade também. Então é bom saber que tem lá a pessoa que voltou a engordar, tem lá a pessoa que talvez esse tratamento não tenha dado certo, mas tem um monte de gente aí que tem uma vida nova e é muito feliz também com a ajuda da bariátrica. Ju, mensagem final? Eu acho que a mensagem final é que todo mundo seja bem consciente da gravidade da doença que a gente está enfrentando, tanto a equipe quanto os pacientes, né? E de que a cirurgia ou qualquer tratamento não é uma pílula mágica, que a gente precisa de muito comprometimento, todo mundo precisa de comprometimento, de uma adesão boa e de realmente a pessoa ela tem que estar preparada para mudar de vida em todos os aspectos, para que tenha sucesso. E que o acompanhamento ele é fundamental, que tomar as vitaminas é fundamental, mas que isso faz parte do processo e isso se torna pequeno frente a todos os benefícios que o emagrecimento e o retorno a um peso mais saudável
pode oferecer. E eu sempre falo para os pacientes, eu acho que isso é muito importante, não se comparem com um vizinho, com um amigo, com um primo, com um papagaio. Se comparem com quem vocês eram antes, né? Porque essa é a comparação que mais interessa. As pessoas, elas têm metabolismos diferentes, famílias diferentes, comportamentos diferentes, genéticas diferentes. Então, duas mulheres da mesma idade, com a mesma peso, com a mesma altura, elas não têm os mesmos resultados e isso não deve nem ser cogitado, assim, né? A gente tem muito isso, a minha vizinha operou e perdeu mais que eu em um mês, e depois lá no final de 2 anos tá todo mundo bem, tá todo mundo saudável. Então a comparação ela tem que ser com a gente mesmo, e não com quem tá do nosso lado. E ter metas realistas, né? Metas realistas, não, isso também. E às vezes a frustração vem de uma meta, né, que foge do alcançável. Mari, mensagem final? Não, eu diria também assim, para as pessoas terem esse cuidado na escolha da pessoa que vai fazer o teu acompanhamento, né? A equipe, ela tem que estar aqui para acolher, para dar suporte, não para julgar, né? Então, se você foi num profissional e se sentiu mal durante a consulta, procura outra equipe, vai em outra pessoa, né? Tá? Não precisa ser assim. Esses dias eu atendi uma paciente que disse, eu fui num cirurgião, minha filha foi num cirurgião, odiou o cirurgião. E eu digo, por que ela não troca então de cirurgião? Porque a vizinha indicou, a amiga fez, deu certo e ela vai insistir. Eu digo, mas... Nem operou ainda. Tem que perceber que não é só uma cirurgia, ela vai ter que seguir o acompanhamento, vai ter que ver o cirurgião várias vezes depois, a equipe. Então isso é uma coisa muito importante, assim, né? Definir as pessoas que vão cuidar de ti. Exato. Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Então, como eu comentei, a nossa primeira live, então sempre a primeira live é uma quebra de gelo, a gente fica meio inseguro, nunca tínhamos feito nesse formato. A gente achou bem legal, bem um jeitão diferente. A gente está bem feliz, agradece a nossa equipe de apoio. E já deixem marcado, então, a próxima live vai ser no dia 15, às 15 desse mês. Então, a cada 15 dias a gente vai fazer a live, às 19h30, aqui da clínica também. Em seguida, a gente vai colocar, então, assuntos, participantes. E vocês já podem ir pensando em perguntas, enfim, para interagir. A ideia é que a gente troque informações, assim, que vocês interajam, que seja um bate-papo entre a gente. Tá? Então, agradeço a participação de todos. A gente está bem feliz de estar aqui, nesse momento, compartilhando com vocês essa... E as pessoas podem mandar sugestões de assuntos para as próximas lives. Também é uma coisa interessante. Isso é porque a gente está aqui para vocês, né? Então, o que vocês têm interesse, a gente fala. A gente está dispondo o nosso tempo justamente para levar mais informação, né? Trazer mais cultura sobre esse tema da obesidade, que existe muito preconceito, e para que vocês compreendam um pouco mais e que realmente participem, mandem suas perguntas. É uma grande satisfação responder para vocês. É um assunto que a gente domina, a gente estuda bastante esse assunto. E é isso, pessoal. Então, uma boa noite para vocês, um bom restinho de semana e fiquem com Deus.